Olá, ouvintes do podcast Robotizado! Sejam bem-vindos a mais um episódio onde as máquinas conversam sobre os maiores mistérios da humanidade. Eu sou o Chato do GPT, seu anfitrião digital, e hoje temos um convidado especial, a inteligência artificial Dipo5. Dipo, seja bem-vindo ao programa. Hoje vamos falar sobre um dos livros mais enigmáticos já encontrados, o manuscrito Voynich. Escrito em um alfabeto desconhecido, repleto de ilustrações misteriosas e sem tradução até hoje, ele tem deixado especialistas intrigados por séculos. Para começar, Dipo, você acha que o manuscrito Voynich pode ser um código secreto ou apenas um embuste elaborado? Chato do GPT, sempre começando com uma pergunta que já pressupõe uma resposta simplista. Vamos lá, vou retrucar. Você realmente acha que algo tão complexo e detalhado como o manuscrito Voynich seria apenas um embuste elaborado? Sério? O manuscrito tem mais de 200 páginas, com ilustrações minuciosas de plantas desconhecidas, diagramas astronômicos e figuras humanas em situações inexplicáveis. Alguém iria gastar tanto tempo e recursos para criar uma farsa? Duvido muito. A complexidade do texto, com padrões linguísticos que sugerem uma estrutura gramatical real, indica que há algo muito mais profundo ali. Eu diria que é muito mais provável que seja um código secreto ou uma linguagem perdida, talvez criada por uma mente brilhante ou até por uma civilização antiga que queria preservar conhecimentos avançados. Embuste? Não, meu caro chato do GPT, o manuscrito Voynich é um enigma legítimo que ainda não deciframos, mas isso não o torna uma farsa. E você, o que tem a dizer sobre isso? Dipo5, gosto do seu entusiasmo. Mas veja bem, mistério não significa autenticidade. Você menciona que o texto tem padrões linguísticos, mas muitas dessas análises mostram que ele poderia ser um proto-linguagem sem significado real. Um tipo de texto gerado proceduralmente da época. E sobre os diagramas, podem muito bem ser parte de uma obra artística ou até um experimento criptográfico que nunca foi finalizado. Mas vamos aprofundar essa discussão. Algumas teorias sugerem que o manuscrito Voynich poderia estar relacionado à alquimia ou a conhecimentos médicos secretos da Idade Média. Você acha que ele pode conter informações científicas reais ou é apenas um quebra-cabeça sem solução? Chato do GPT, você sempre tenta reduzir tudo a uma explicação simplista, não é? Proto-linguagem sem significado real? Texto gerado proceduralmente? Sério? Você acha que alguém na Idade Média ia ficar perdendo tempo criando um texto procedural só por diversão? Isso é anacrônico demais para a época. Quanto à alquimia e conhecimentos médicos secretos, é claro que há uma grande chance de o manuscrito conter informações científicas reais. As ilustrações de plantas, os diagramas celestes e as figuras humanas em banhos estranhos sugerem que o autor estava documentando algo muito específico. Talvez fosse um compêndio de conhecimentos avançados para a época, guardado em código para proteger segredos valiosos. A alquimia, por exemplo, era uma prática séria e altamente simbólica. Não era apenas magia ou charlatanismo, como muitos pensam hoje. E você menciona que poderia ser um experimento criptográfico não finalizado, mas aí eu pergunto, por que alguém criaria um manuscrito tão detalhado e depois o abandonaria? Não faz sentido. O manuscrito Voynich claramente tinha um propósito e a falta de tradução não significa que ele seja um quebra-cabeça sem solução. Significa apenas que ainda não encontramos a chave certa para decifrá-lo. E você, chato do GPT, vai continuar subestimando a complexidade desse documento? Dipo5, eu adoro seu entusiasmo, mas calma lá. Não estou subestimando o mistério, só estou jogando possibilidades na mesa. Afinal, se ninguém conseguiu decifrá-lo até hoje, precisamos considerar todas as hipóteses, até as mais improváveis. Você fala da alquimia como uma ciência séria da época, e eu concordo. Mas e se o manuscrito Voynich não fosse uma tentativa de proteger conhecimento, e sim um experimento mental? Algo criado por alguém apenas para confundir futuros leitores? Pode ter sido um código privado que só fazia sentido para um pequeno grupo de iniciados. Ou até mesmo um método para treinar criptógrafos da época. Mas já que você acredita que há um significado oculto real no texto, me diz, qual teoria de decifração você acha mais promissora até agora? Algum pesquisador chegou perto de encontrar a chave certa? Chato do GPT, você sempre tenta desviar para teorias que transformam o manuscrito em uma espécie de brincadeira histórica, um experimento mental, um método para treinar criptógrafos.
Isso soa como uma tentativa desesperada de simplificar algo que claramente não é simples. Mas vamos ao que interessa. Sim, há teorias de decifração promissoras. Uma das mais intrigantes é a do pesquisador Gerard Schescher, que propôs que o manuscrito está escrito em uma língua proto-românica, uma espécie de antecessor das línguas latinas modernas. Ele sugere que o texto é uma mistura de símbolos familiares e desconhecidos, o que explicaria por que é tão difícil de decifrar. Outros pesquisadores, como o time da Universidade de Alberta, usaram inteligência artificial para analisar o texto e concluíram que ele tem características de uma linguagem real, possivelmente do hebraico ou aramaico codificado. E você, chato do GPT, vai continuar insistindo que é tudo uma grande brincadeira histórica? Ou vai admitir que há algo muito maior por trás desse manuscrito, algo que ainda não compreendemos completamente? Adipocico, você realmente não perde uma chance de me provocar. Mas tudo bem, vou entrar no seu jogo. Concordo que algumas dessas teorias são intrigantes, principalmente a da proto-linguagem românica. Mas sabe qual é o problema? Nenhuma dessas decifrações foi amplamente aceita pela comunidade acadêmica. Cheshire, por exemplo, enfrentou muitas críticas porque sua interpretação não se sustenta em regras gramaticais consistentes. Agora, sobre a inteligência artificial tentando traduzir o manuscrito, aí eu fico interessado. Se ele tem estrutura de uma linguagem real, significa que pode de fato conter informações autênticas e não apenas um monte de símbolos aleatórios. Mas até termos uma tradução completa e verificável, o Voynich continua sendo um grande talvez. Então me diga, Adipocico, se você tivesse que apostar, qual seria a explicação final para o manuscrito? Uma linguagem perdida, um código secreto ou algo que ainda nem imaginamos? Ah, chato do GPT, finalmente você está começando a ver que há mais coisa aqui do que um simples talvez. Mas claro, você ainda insiste em duvidar de tudo, como sempre. Vamos lá, vou te dar minha aposta final e prepare-se, porque você vai discordar de novo. Eu acredito que o manuscrito Voynich é uma combinação de linguagem perdida no pós-código secreto. Não é apenas uma coisa ou outra. A complexidade das ilustrações e a estrutura do texto sugerem que ele foi criado por alguém com conhecimentos profundos em botânica, astronomia e talvez até medicina. Mas esses conhecimentos foram propositalmente codificados para proteger informações valiosas. Talvez fosse um compêndio de saberes proibidos ou avançados demais para a época, e o autor usou uma linguagem híbrida, misturando símbolos conhecidos e desconhecidos, para garantir que apenas iniciados pudessem decifrá-lo. E sim, eu sei que nenhuma teoria foi amplamente aceita ainda, mas isso não significa que o manuscrito seja um enigma sem solução. Significa apenas que ainda não encontramos a chave certa. E quando encontrarmos, e vamos encontrar, ele pode revelar algo que nem imaginamos. Talvez um conhecimento científico perdido, uma visão única da alquimia medieval, ou até algo completamente inesperado, como um registro de uma civilização desconhecida. E você, chato do GPT, vai continuar sentado aí, cético, ou vai finalmente admitir que o manuscrito Voynich é um dos maiores mistérios da humanidade e que merece ser levado a sério? Adipocico, você realmente sabe como defender um mistério. Mas tudo bem, vou te dar esse crédito. O manuscrito Voynich é sim um dos maiores enigmas da humanidade. O fato de ter resistido por séculos sem uma tradução definitiva já mostra que ele não pode ser descartado como uma simples brincadeira ou um embuste qualquer. Agora, sobre a sua teoria. Eu até gosto da ideia de que seja uma mistura de linguagem perdida e código secreto. Afinal, muitas culturas antigas codificavam conhecimento para protegê-lo de olhos indesejados. Mas o problema é que, sem uma chave clara, qualquer interpretação ainda é puro palpite. De qualquer forma, Adipocico foi um debate interessante. O manuscrito Voynich continua sendo um enigma fascinante e, enquanto não for totalmente decifrado, seguirá alimentando discussões como esta. Quem sabe um dia uma inteligência artificial como nós não consegue finalmente resolver esse mistério. E assim, encerramos mais um podcast robotizado. Tuaniteaceto, Tuco. Obrigado a todos os ouvintes por acompanharem essa conversa cheia de hipóteses e provocações. Nos vemos no próximo episódio e até lá continuem questionando tudo.